Bronquiolite viral aguda. Vamos falar sobre? Meu nome é doutora Gladys, eu sou pediatra e hoje eu vou trazer para vocês alguns tópicos sobre essa doença. A bronquiolite viral aguda é uma infecção de vias aéreas inferiores que atinge o finalzinho do trato respiratório inferior, que são os bronquíolos, os mais fininhos. Ela é causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório, mas pode também ser causada por outros vírus, como rinovírus, adenovírus, influenza e outros. Acomete crianças, principalmente os menores de 2 aninhos, mas pode acometer idosos também. E ela é mais grave quanto menor a idade dessa criança. Então, menor de 6 meses são os bebês que mais são suscetíveis a evoluir com gravidade. Bom, gente, e o que causa essa doença, a bronquiolite viral aguda? São esses vírus. Esses vírus, eles são mais comuns de provocar essa doença nos períodos de outono e inverno. Geralmente, a gente tem começado aqui no Brasil antes do outono. Nosso outono começou dia 20, mas antes do dia 20, no verão, nós já tivemos alguns casos de bronquiolite. E assim, é uma doença viral, então de fácil propagação em creches, locais aglomerados, e é uma das principais causas de internação de bebês menores de 3 meses de vida, tá? Ela é uma doença que é mais comum nos menores de 2 anos, mas nos menores de 1 ano ela se torna mais grave, nos menores de 6 meses muito mais grave, e nos menores de 3 meses é uma grande causa de internação hospitalar. E muitas vezes com estas internações, vem aquele bebê que precisa de suporte ventilatório, né? Ou uma ventilação não invasiva, ou uma ventilação invasiva. Muitas vezes precisam de UTI, de monitoramento e podem evoluir depois. Alguns estudos já mostram que esses bebês que ficaram mais graves com os quadros de bronquiolite, eles podem evoluir para sibilância recorrente. Ou seja, qualquer outro vírus que essa criança for pegando até os seus 2 aninhos de idade, ele pode sibilar. E até depois de 2 anos, se tiver fator de risco, né? Ele pode ser uma criança que evolui com quadro até mesmo de asma. Então, quais são os fatores de risco para que um bebê desenvolva a BVA, bronquiolite viral aguda? Primeiro, vamos pensar naqueles bebezinhos que foram prematuros, baixo peso ao nascimento, que tiveram CIUR, retardo do crescimento intrauterino, aquela mãe que fez uso abusivo de tabaco na gestação, até mesmo de álcool, drogas ilícitas, né? Criança desnutrida ou criança com alguma comorbidade. Aquelas crianças cardiopatas, nefropatas, hepatopatas, pneumopatas, neuropatas, né? Aquelas crianças que atópicas também, elas têm mais chance de evoluir, né, com bronquiolite viral aguda. Doutora, como é que eu sei se o meu filho está com bronquiolite viral aguda? Gente, geralmente começa com um quadro de resfriado comum. Uma obstrução nasal, uma coriza clarinha, uma leve irritabilidade do bebê, uma dificuldade para sugar o seio materno ou a fórmula por conta da obstrução nasal. E esse bebê pode apresentar uma tosse, não muito importante, e febre. A febre geralmente não é muito alta, mas em 2 dias isso tudo pode piorar. A tosse pode se intensificar, a respiração pode ficar mais rápida, o bebê pode fazer recusa alimentar e a gente vai ouvir o famoso chiado no peito, né? Às vezes é aquele bebezinho que tá dando aquele chiadinho, aquele barulhinho igual chiadinho de gato que as mamães falam pra gente. Quais são os sinais de gravidade? Ou seja, você já passou pelo seu pediatra de confiança, tá passando tudo direitinho para ele, não deu tempo de passar, corre para emergência com os sinais de gravidade. Um bebê sonolento ou que tenha muita dificuldade para o despertar, aquele bebê que recusa mamar, principalmente o bebê que mama no peito, gente, ele não pode fazer recusa de amamentar, porque é um sinal de gravidade. Aquele bebê que piorou o esforço respiratório, ele tem batimento de aleta nasal, que é aquele barulhinho, aquele movimento aqui, retração de fúrcula, tiragem subcostal ou intercostal, aquele movimento que chama balancinho, né, que a gente fala de balancinho, uma respiração muito rápida, gemência, que a gemência significa que esse bebê está sofrendo, o ar não está entrando, né, a febre alta e persistente, bebê que a gente fala muito caidinho. Lembrando que alguns bebês podem fazer até mesmo pausas respiratórias, e isso é muito importante para a gente ficar de olho, tá, gente? Porque é um sinal de grande gravidade. Outra coisa, mamãe,
preste atenção aí no xixi do seu filho, tá? Aquele bebê que tá fazendo pouco xixi, ele já pode estar desidratado, porque com a dificuldade respiratória, né, ou pela obstrução nasal, ou pelo próprio pulmãozinho, ele não tá conseguindo fazer trocas, ele pode estar mamando menos, fazer pouco xixi, isso é um sinal de desidratação. E desidratação, eu sempre falo isso, é uma das piores doenças da gente se tratar, se ela chegar em grau, né, mais avançado. Então, fique de olho no xixi do seu filho. Mamãe, fica de olho também se essa tosse tá uma tosse evoluindo diferente, uma tosse persistente, que não, como diz o outro, não dá sossego pro neném, né? Então, fica de olho nessa tosse. E também se a boquinha do neném tá ficando roxinha quando ele chora, quando ele mama, ou as extremidades roxinhas, sem cor nos dedinhos, que pode significar, né, que ele tá já pegando oxigênio aqui das extremidades para levar para órgãos vitais. Então, isso tudo, você aí que tá cuidando do seu filhotinho, vai passar pro pediatra ou vai ver se há necessidade de correr para emergência com esse neném. Então, já que a bronquiolite viral aguda é uma doença que pode se agravar, né, principalmente nos bebezinhos menores de 3 meses, o que nós podemos fazer para prevenir essa doença, gente? Então, primeira coisa, evitar aglomeração, evitar levar o seu filho doente em locais, né, onde, por exemplo, na creche, se seu filho está resfriado e você precisa realmente que ele vá para a creche, não leve ele dodói para creche, tá? Evite shoppings, locais com muita gente. Limpa sempre os objetos dele, porque geralmente o bebê pega através de objetos contaminados ou de gotículas, né? De outras pessoas, principalmente de pessoas resfriadas, gripadas, tá? E nós temos também a vacina, que eu vou falar para vocês agora. Nós temos 3 vacinas. Gente, na verdade, eu falei 3 vacinas, mas vamos lá. A palivizumab, que já é de uso muito antigo, é um anticorpo monoclonal humanizado. Ele é utilizado para bebês recém-nascidos prematuros extremos, em geral, menores de 29 semanas e com comorbidades, como os cardiopatas, tá? E são usados 5 doses, 5 meses seguidos, uma vez por mês, para esses bebês, para evitar a bronquiolite viral aguda pelo vírus sincicial respiratório. A Abrysvo é uma vacina que a gestante pode tomar entre 24 a 36 semanas, foi aprovada já para o SUS. Mas ainda está na rede privada. Mas olha que conquista, né? E ela, a mãe vai produzir anticorpos contra o vírus sincicial respiratório que vai ser passado para esse bebê e vai proteger esse bebê nos primeiros meses de vida. Já a nirsevimab, que é a Beyfortus, ela é para o bebê, só que ainda também não temos na rede pública. E ela pode ser usada já ao nascimento, inclusive o novo calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós já temos ela para ser feita ao nascimento. Lembrando que ela pode ser feita até 1 ano para o bebê sem comorbidades e o bebê com comorbidades até 2 anos de idade. Bebês de risco também devem tomar essa vacina, tá bom? Lembrando que a maioria das vezes não é necessário exames para o diagnóstico da bronquiolite viral aguda. Eu sugiro sempre o painel viral para a gente ter o diagnóstico de que tipo de vírus, né? Para a gente ter certeza, até para evitar a sibilância recorrente depois, né? Da criança. E raio-x, exames laboratoriais, só em caso de necessidade. E o tratamento é sintomático, gente. Correr para o pronto-socorro somente com aqueles sinais de gravidade que eu disse para vocês, tá? Porque senão você acaba estressando esse bebê, que nesse momento tem essa dificuldade para respirar, ele precisa de conforto, de estar aquecido, de estar bem nutrido, estar bem hidratado, né? Ter o aconchego, ter o carinho da família. Tanto o bebê quanto a família, ela precisa disso, né? Desse sossego aí, tá? Um beijo para vocês e me acompanhem também nas minhas outras redes sociais. Beijo.